Apareceu? Ainda não. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou Uhum. o vídeo ao vivo. Aqui já apareceu, ó. Já? Deixa eu ver, a Bruna Martins está ao vivo. Está ao vivo. Olá! Aqui já apareceu. Já? Aí. Gente, a gente vai fazer o nosso bate-papo sobre regularização de imóveis. Alguns causos que têm aparecido aqui no escritório, então eu trouxe o Bruno para conversar com a gente um pouquinho. Bem, Bruno, sente-se no seu lugar para a gente poder compartilhar com vocês como é essa questão da regularização do imóvel, pensando na visão do cliente, que é muito importante a gente explicar que não é tão simples como parece, ou até mesmo a alteração de projeto, após a aprovação disso nos órgãos competentes, o que pode trazer para você aí de dor de cabeça para regularizar esse imóvel posterior a essas mudanças, tá bom? Então, só esperar um pouquinho, deixa eu só ver se eu consigo me localizar aqui, que a gente vai tentar. Vamos lá, Bruno, para a gente não se estender muito. Nossa Senhora. Tá bom? Tá, mais ou menos. Vamos lá, então. Bater esse papo sobre a regularização, né? Então, marido, bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. Para quem não sabe, então, o Bruno é meu esposo. Nós temos o escritório, abri o escritório já faz 10 anos. E com o passar do tempo eu fui deixando de fazer regularização por conta da demanda ser muito grande em relação aos projetos. E aí, por conta dessa demanda estar aumentando, nós decidimos em casa, né? Ele começou a fazer engenharia. Conta um pouquinho, né, depois sobre essa questão da escolha. Ele tem uma outra profissão hoje, mas ele faz engenharia. E se Deus quiser, logo ele sai e vem trabalhar só com a gente aqui no escritório, né, amor? Sim. Então vamos lá. Então, prazer, Bruno. Fala com o pessoal, apresenta, né? Boa tarde, então. Eu sou Bruno Nogueira, sou esposo da Bruna, sou pai também, filho do Deus vivo, graças a Deus. E estou no 3º ano de engenharia civil, no 6º semestre. E eu já tenho assim, um olhar, uma paixão desde o começo da faculdade para a área burocrática, né, de regularização e de patologias também. Talvez seja até minha especialização no futuro. Ele é bem detalhista, né? Então eu falo que a vinda dele para o escritório deixou os nossos trabalhos muito mais detalhados, muito mais refinados, né? Porque essa pessoa aqui no detalhe, ele é muito bom, eu sou mais na prática. E essa experiência para você de trabalhar no escritório de arquitetura, né? Auxiliar, não vou falar trabalhar, que eu não Sim. te pago, né? Auxiliar no escritório de arquitetura, fazendo faculdade, você acha que é válido? Muito bom. Eu já acompanho a Bruna, já minha esposa, né, desde que ela se formou, né, mais de 10 anos já. Então eu já acompanhava ela na obra, ajudava a fazer medições. E agora já desde o 1º ano da faculdade, estou com mais afinco aqui, né. Me especializei, né, em fazer projetos, né, já no Revit, né, passar algumas plantas para o Revit e fazer essa parte burocrática, né, que é a regularização na prefeitura, na Receita Federal e, por fim, no cartório de imóveis, né? São essas etapas aí que muitos profissionais, às vezes por inabilidade, acabam deixando o cliente na mão. A gente tem pego no escritório vários casos de obras que os clientes acham que está regularizado e, na verdade, não está. Né? Então, as fases, é importante falar para eles na questão das fases, né, Bruno? Sim. As fases de um processo de regularização... Sai daí, por favor. As fases de regularização, elas não é só prefeitura. Né? Então, normalmente o arquiteto ele tende a fazer essa planta de prefeitura, sai o alvará de construção, que é onde você tem a autorização para começar a sua obra, e depois que você termina, você precisa concluir essa fase com o habite. Que o habite nada mais é que o documento que a prefeitura foi lá, vistoriou, e ela está pronta para ser habitada.
né? E aí no processo de regularização é um pouquinho diferente, porque essa casa já existe. Sim. E ela foi ampliada ou houve uma demolição, né? Então, conta pra gente esse processo, Bruno, na questão de regularização, né? Como que é a situação que a gente vem encontrando aqui. Acho que o dia a dia normal do cidadão é ele fazer aquele puxadinho que a gente fala, né? Aumentar ali, ampliar a área construtiva mesmo, fazendo a cobertura, já se considera uma ampliação. E fechar direto, às vezes, com a mão de obra e não formalizar isso, né? Nos órgãos, né? Seria primordial já no começo na prefeitura. Então a obra sua fica irregular. Exatamente. Normalmente a gente faz falando de regularização, tá? Nem vou entrar no mérito do projeto mesmo. Vou pôr a tela bonita aqui. Porque ele é a primeira vez que a gente está sentando aqui para conversar e gravando para vocês, então algumas coisas podem sair aí do acordo, né? Mas o que a gente quer trazer é esse conhecimento de casa, né? De causa. Então a gente tem várias pessoas que compram uma casa exemplo de Coab. E ela faz uma garagem coberta, ela puxa mais um quarto, ela faz uma cozinha e deixa. Com o passar dos anos, a cliente vai querer vender esse imóvel. E aí que se dá conta que lá no cartório não tem toda essa construção averbada. Né? Averbado, então, quer dizer que a casa não está lá na matrícula, na certidão de nascimento dela, correto? Certidão de nascimento do imóvel, né? Que acaba ali no cartório de imóveis. Então, quando a gente pega, por exemplo, que a gente está usando esse exemplo aí do puxadinho, a gente vai ter que regularizar ele na prefeitura, essa área construtiva lá, posterior Receita Federal, a gente vai precisar de uma certidão negativa de débitos, que você não tem mais nenhuma dívida, é onde entra o nosso serviço. Se a sua obra é antiga, essa ampliação é antiga, a gente consegue provar a decadência. Para tentar que você não pague nenhuma taxa ali na Receita. Isso. Aí de posse de estar regularizado a Receita Federal, aí a gente finaliza no cartório de imóveis, que é onde você vai averbar essa área construtiva no cartório de imóveis. Aí você vai estar totalmente legalizado, né? Prefeitura, Receita e cartório. E cartório, isso mesmo. E uma coisa que é muito importante dizer também, que quando você sem projeto faz essa construção, você cai numa possibilidade muito preocupante, que é construir em áreas que não pode. Ou construir área quadrada maior do que é autorizado, ou não respeitar os recuos, né, solicitados aí da sua cidade. Então, na legislação hoje fala um exemplo, que onde tem janela, você precisa ter um corredor de 1,5. Não é 90 centímetros. Para a ventilação correta, segundo as normas. Então, se você faz de forma errada, como é que você vai regularizar isso depois? Então, a gente costuma falar que é sempre melhor. Começou a pensar sobre uma possível reforma, uma ampliação, já procure um profissional. Então, por isso que a gente adicionou no escritório o serviço que o Bruno faz, porque em muitos casos eu faço o projeto e aí do projeto aprovado na prefeitura o Bruno faz receita, ele faz cartório. Então o cliente sai daqui quando contratados todos os serviços com a obra 100% regularizada. 100% legalizada. E além dos recuos dessa parte do estudo mesmo da área construtiva ali, um ponto que a gente tem bastante dificuldade é a área permeável. A área permeável. O pessoal quer ladrilhar tudo, não deixa um gramadinho, não deixa nada. E não é o arquiteto que gosta de verde, gente. Pensando na parte sustentável mesmo, ali da sua região, do seu bairro, da sua cidade. Porque chove, essa água tem que ser drenada para o subsolo, né? Então você ladrilha tudo, você não está tendo uma consciência, né, nas enchentes, quando acontece. Por que acontece enchente? Né? Não tem área permeável. Exatamente. Aí envolve outras coisas, né? Questão de lixo na rua e tal, mas citando mais da área permeável, né? Como que é falha. A cidade aqui é tão simples, é 10%. Tem cidades aí que a gente vê, Curitiba, isso é uma coisa muito maior. Muito maior. Eu acho que uma coisa que também a gente percebe falando desde a escolha do lote. A gente já teve clientes aqui no escritório que falaram sobre isso. Nossa, mas do terreno que eu tenho de 300 metros, que para o cliente é enorme, né? E é um terreno bom. Eu tenho que ter 5 metros de recuo na frente,
eu tenho que ter corredores laterais de 1,5, eu tenho que ter um corredor lateral. E aí você vai perdendo área, deixando a área útil construtiva ali menor, né? E aí, dentro disso ainda, a gente vem dividindo, na verdade, o lote nessa questão da área permeável. Então, a gente tem grama, a gente pode usar um piso drenante, a gente pode escolher, ao invés de um cimento, né, chapado, escolher aqueles blocos, né, intertravados, que aí considera-se 50% da área permeável. Então, isso tudo tem que ser pensado para que você não construa o puxadinho de forma errada e depois não consiga regularizar, tá? E vamos falar casos de obra financiada. Sim. Né? Obra financiada, ela precisa ter toda a documentação correta. Dificilmente você vai conseguir na verdade, comprar uma casa pronta se essa casa não está averbada na matrícula. Você está comprando o quê? Está comprando lote? Né? Ah, mas a planta tem 80 metros e a casa tem 160. Exatamente. Pelo valor venal proporcional, eles vão ver a matrícula. Então, tem que correr atrás de regularizar. Ah, lembrei, sabe o quê? A Receita Federal notificando algumas pessoas sobre a regularização que não acontece, né? Que não aconteceu. Fala sobre o sistema da prefeitura estar interligado hoje com a Receita Federal. A Receita Federal hoje, agora ela faz imagens aéreas, né? Por satélite, eles estão identificando várias obras, desde 2018 isso, começou bem forte em muitos municípios, e está chegando notificação aí, né, de obra inacabada, obra irregular, e você ser notificado, automaticamente sai muito mais custoso para você regularizar. Se você se antecipar a isso, né, não deixar a Receita te descobrir, e você já vai lá, já quer regularizar, sai mais em conta também. É uma espécie de multa, né? Já que eles tiveram que descobrir a sua obra irregular, sai mais caro para regularizar com eles também. Exatamente. Né? Essa questão da Receita Federal, até é uma coisa que a gente falou semana passada, tem um documento que chama SCPO, que nada mais é de uma comunicação de obra que todo mundo deve fazer quando vai fazer alguma obra. Por quê? Hoje o governo ele já está amarrando Receita Federal com o Ministério do Trabalho. Então, tem muito cliente que contrata só o pedreiro para poder fazer essa obra. Só que o pedreiro não declara que ele está trabalhando, não paga os seus impostos e tudo mais. Então, hoje, para o cliente estar respaldado, ele deveria contratar pelo menos um pedreiro que tenha uma MEI, né? Isso é tão engraçado, né, Bruno, que lá na frente, o próprio cliente que contrata uma mão de obra que tem um CNPJ, ele pode se beneficiar com essa questão das emissões de nota fiscal do pedreiro. Sim. Porque a Receita, gente, é uma bordoada, nunca é baratinho, né? Então, para você fazer essa regularização na Receita, você tem que estar preparado, e a gente não consegue hoje, pelo menos nós não fazemos uma previsão de quanto custará a sua obra, porque vai de acordo com metragem, padrão de qualidade de acabamento, se usou cimento, né, concreto pronto, metálico e tudo mais. Sim. Então isso é muito importante na hora da definição do projeto. A Receita ela vai te escalar, né, se você é uma obra o seu imóvel é de alto padrão ou não. E ela falou um ponto importante da metragem. Você estando contratando um profissional, ele vai, por exemplo, lá tem uma tabela da Receita, até 100 metros quadrados de área construída, estou dando um exemplo, né? Vai ser multiplicado, o fator multiplicativo do valor com a Receita X, 1, por exemplo. Acima disso, vai ser 2, é o fator de multiplicação do valor. Então, se você tem um profissional que entende desse processo, ele vai te falar, sua casa está passando 5 metros quadrados de área construtiva e a gente já vai mudar a tabela aqui, vai sair muito mais caro. Ia sair 20 mil a Receita, vai para 50. Vamos diminuir aqui uns 3, 5 metros quadrados para a gente mudar a tabela e pagar menos da metade na Receita. É por isso que tem isso também, né? Esse trabalho de regularização veio para o escritório para somar, né? Então hoje a gente tem um Instagram próprio, que é o grupo Bruna Martins, e na verdade a gente não sabe se vai ficar esse nome, porque a gente está trabalhando esse branding da marca ainda.
Mas para oferecer para o cliente nosso essa análise completa, né? Então, nós fazemos a parte de projeto, o Bruno entra com a parte de receita, entra com a parte de cartório, para o cliente sair daqui com todo o combo pronto, né? E aí, um outro detalhe também que a gente ia falar sobre regularização de imóvel, foi fugir um pouquinho de Receita Federal, mas é um alerta que a gente dá. Nós estamos pegando alguns casos de casa de madeira em lote. Então, por exemplo, seu cliente tem lá uma matrícula onde consta uma casa de madeira e ele vai construir no lote que hoje já não tem nada lá no lote, já está vazio. Mas na matrícula consta essa casa de madeira. Então, a gente pegou um caso assim, que teve que parar todo o processo do projeto de nova construção para fazer um processo de demolição simbólica. Demolição simbólica na prefeitura, e o mesmo processo inicial lá na prefeitura, mesmo sendo uma demolição simbólica, na Receita tem que declarar uma certidão negativa de débitos para, enfim, regularizar no cartório. Aí você vai no cartório, livra essa área, né, de uma construção que não existe mais. Para sua nova casa caber nesse lote, né? É isso então, aí. Esse cliente é uma igreja, e é interessante porque a gente trabalhou em todas as esferas nessa igreja, inclusive IPTU, que por lei, né, na Constituição Federal de 88, templos religiosos não pagam IPTU. Não deveria ser cobrado, isso. Né? E a gente conseguiu ganhar essa imunidade do IPTU para essa igreja. E, inclusive, entramos com ressarcimento do que ele pagou. Nesse tempo, né, em que já é declarado ali naquela ata, né, como igreja o imóvel. Então, é muito importante ter esse acompanhamento de um profissional que entenda, né, e o Bruno está aqui fazendo muito bem esse serviço. Ele também tem feito a parte de bombeiros, né, então, projetos mais simples, simplificados de bombeiros, CNCB, ABCB, né? A gente tem parceiros que fazem a parte de identificação, extintores e tudo mais, né? Sim. Então, é uma situação assim que a gente vê que está aumentando a demanda. E a gente fica muito feliz pelos clientes acreditarem no nosso trabalho. E só para a gente finalizar, porque a gente precisa terminar umas coisas aqui também, projetos que você contrata e que você, na execução, faz de forma diferente. Eu mudo uma janela, eu mudo uma porta, eu aumento a casa, eu mudo a piscina de lugar, ali era grama, mas o arquiteto que gosta de grama, vamos colocar um piso, né? Então, gente, precisa tomar muito cuidado com essa questão, porque, como eu disse, a regularização de imóveis, ela é em 3 esferas, né? Então, uma vez que você tem um projeto e faz a construção de forma errônea, né, ou irregular, que não é aquilo que o profissional desenhou, você precisa, depois de aprovado na prefeitura e avaliado, né, que teve essas alterações, mudar todos os processos. Você tem que trocar o profissional, porque muitas vezes o profissional não vai aceitar um projeto que não foi ele que fez. Então você acha outro profissional para assumir esse documento, lembrando que ainda tem os direitos autorais. Então você, profissional, né, que está aqui seguindo, a gente tem algumas pessoas entrando na live que vai assistir depois. Então, se você é profissional e for procurado por um cliente que teve esse problema, eu estava com o arquiteto, aprovou o projeto, mas a gente mudou umas coisas, agora precisa substituir o projeto. Não é tão simples assim. Sim. Não é só pegar o desenho que o arquiteto fez, fazer as alterações, regularizar e dar entrada na prefeitura na substituição. Porque existe um negócio que eu amo, que é direitos autorais. Exatamente. E o Bruno não pode assumir um projeto que foi eu que desenhei, sem o meu consentimento. Então, precisa estar atento nessa questão. Isso é um recado diretamente para os profissionais. E aí, depois a gente vem em alguns casos. A casa, se ela for financiada ainda, existiu também uma aprovação dessa casa junto à Caixa Federal. Dessa planilha, dessa análise de custo. Então, vai ter que ser trocado lá essa documentação. Na prefeitura vai ter que substituir a planta. Bem burocrático. Quando o condomínio ainda, você ainda tem que trocar a planta no condomínio e lembrar que se as alterações que você fizer não estiver de acordo com as leis, aí a gente entra ainda assim num processo ainda mais burocrático, né? Então ficar atento sobre isso, né? Se tiver dúvida, conversar com um profissional, né, Bruno? Sim. Porque é um processo demorado.
principalmente, acho que essas alterações tem que ocorrer lá no começo, né, Bruna? Lá quando está fazendo um estudo ainda, de como você quer o seu sonho, Tem né? Sua fase para casa. isso, né? É a fase lá no começo. Agora, depois que já está tudo chancelado, vamos falar assim, né? Aprovado pelo cliente, aprovado pelo condomínio, aprovado pela prefeitura, começar a alterar é dor de cabeça. E gasto. Sim. Gasto. Uma vez a gente teve... na verdade, a gente faz bastante casa em condomínio e quando é sobrado normalmente, a gente já pegou o costume de fazer uma análise da compatibilização do pavimento de baixo e o pavimento de cima, Sim. né? Aonde a gente consegue fazer essa compatibilização para diminuir o valor do gasto de ferragem, né? Fazer com que a obra fique mais barata mesmo, né? Porque vai estar tudo alinhado, Exatamente. eu não desloco viga, não desloco pilar e tudo mais. E uma vez que você faz essas alterações lá na obra, a equipe de mão de obra ela fica perdida, sem saber o que fazer, né? Então há mais gastos, você tem aí uma questão de desgaste mesmo, porque o pedreiro, ao invés de resolver o problema que é só seguir o projeto, não, a partir de agora ele vai começar a resolver alguns problemas que na verdade deveria ter sido resolvido lá em projeto, né? Sim. E toda essa comunicação com o projeto deve acontecer diretamente com o arquiteto. Eu falo que é complicado. O cliente muitas vezes ouve marceneiro, carpinteiro, gesseiro, eletricista, Exatamente. mas não troca ideia com o arquiteto, né? E aí existem fases para que essas mudanças aconteçam. E ele deixa para fazer essas mudanças depois lá na obra, achando que tá tudo bem. Então isso é um ponto a desejar. Gente, é isso. A gente resolveu fazer a live hoje rapidamente mesmo, porque eu ia fazer uma story, mas ia ser muito assunto para tratar. Espero que vocês tenham gostado desse formato, que acrescente alguém, né? Quer falar alguma coisa também? Não, só agradecer. Estou gostando muito aqui de lidar nesse setor aqui no escritório. E está sendo um grande aprendizado. E é legal também, porque não só é bom para a gente, que é serviço, né? A gente precisa também do trabalho, mas também a gente está conseguindo ajudar as outras pessoas, né? Que vêm com esses problemas, né? Bem, né? Eu vou falar... Cabuloso, né? Problemas graves, às vezes, para lidar nessas três esferas, e a pessoa fica perdida, né? Fica perdida. Teve um cliente que você pegou que tinha recebido até notificação extrajudicial. Sim. Porque, gente, dever IPTU... Foi para dívida ativa. Vai para dívida ativa. Foi para dívida ativa. Então, você pode perder seu imóvel por... Sendo que ele tinha direito, no caso, foi da igreja, né? Ele tinha direito à imunidade. Não era nem para ele estar pagando. Exatamente. E agora a gente conseguiu reverter tudo, inclusive a prefeitura vai devolver 5 anos para trás do IPTU que ele pagou. Fazendo o processo certinho Exatamente. Demora. Além de ele não pagar mais, agora ele vai receber da prefeitura volta ainda. Oremos, né, para que seja feito assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigado. Valeu, marido. Obrigada. Tem que, acho que encerrar lá, viu? Encerrar.